Bom, então, para fazer um resumo das aulas anteriores, vamos lembrar o que são os testes que a gente usou sobre as derivadas, a primeira e a segunda derivada, e como as derivadas afetam os gráficos das funções, tá? Então, esse é o primeiro teste que a gente viu, que o teste da decrescente ou decrescente. Ele tem que ver com a primeira derivada. A gente viu que se a derivada de uma função era positiva num intervalo, então essa função vai ser crescente naquele intervalo. Por outro lado, se ela era negativa naquele intervalo, então a função se diz que era decrescente. Aí a gente tem também o teste da primeira derivada, né? Que diz que suponha que tem um C, um número crítico. Lembramos que o número crítico era um pontinho C, onde a derivada é zero ou não existe. Tá? Isso que é um ponto crítico. Se a gente tem um ponto crítico e temos essas três condições, né? Se o sinal da derivada mudar de positivo para negativo naquele ponto, então a gente diz que f tem um máximo local MC, né? Se ela vem sendo crescente e muda num pontinho para ser decrescente, então aí a gente vai ter um máximo local. Por outro lado, se o sinal da derivada mudar naquele pontinho de negativo para positivo, então a gente diz que tem um mínimo local, tá? A gente vem decrescendo e a partir desse pontinho começamos a crescer. Então, por isso que a gente tem aí um mínimo local. Por outro lado, se f não mudar de sinal em C, então a gente tem que f não tem máximo nem mínimo locais. Né? Lembramos que um exemplo disso era um pontinho fazendo isso aqui, né? Ela está decrescendo, temos que aí sua derivada pode ser zero, e aí a função continua decrescendo. Nesse caso também a gente diz que isso é um ponto de inflexão. Bom, agora os testes da segunda derivada. A gente lembra que se teríamos que a segunda derivada de uma função é positiva para todo x no intervalo i, então o gráfico de f se diz que é côncavo para cima. Lembramos que côncavo para cima são funções, né, com esse comportamento, tá? Com a concavidade indo para cima. Bom, isso acontece sempre que a segunda derivada seja maior que zero, né? No intervalo i. Bom, por outro lado, se a segunda derivada é negativa para todo x naquele intervalo, então o gráfico de f é côncavo para baixo. O que é côncavo para baixo? Funções com gráficos que fazem isso mais ou menos, né? E aqui está o intervalo i. Né? Pode ser também assim, né? Ou assim, tá? Esses são côncavos para baixo. Nesse caso, a segunda derivada vai ser negativa. Bom, a partir desse teste da concavidade, a gente observa que se temos um ponto C, um ponto crítico, né? Se C é um ponto crítico, e se sua segunda derivada é positiva, né? Isso que quer dizer? Que a função perto dos pontos C é positiva, a segunda derivada. Isso quer dizer, se temos um pontinho C onde a derivada é zero, né? E sua segunda derivada aí é positiva, então esse pontinho crítico vai ser um mínimo local. Bom, por outro lado, se a segunda derivada é negativa naquele ponto crítico, então f vai ter um máximo local. Né? A gente tem que, nesse ponto, a segunda derivada aqui é negativa. Bom, e aqui a gente, então, também tem, na verdade, aqui é no pontinho C. E aqui também no pontinho C, a gente tem que a segunda derivada é positiva. Bom,
Tá, esses são os testes da segunda derivada. Então, aqui tínhamos um exemplo que a gente estava fazendo na aula anterior, né? Que era esse exemplo, nos dava essa função, e a gente tinha que encontrar os intervalos nos quais f é uma função crescente ou decrescente. E B, encontrar os valores máximo e mínimo locais dessa função f. E por último, encontrar os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão. Bom, então, vamos começar. Temos essa função, vamos escrever um polinômio, tá? Então, vamos fazer a primeira parte. Encontre os intervalos nos quais f é crescente ou decrescente. Então, o que temos que ver? A derivada, né? Então, a gente lembra como é que derivamos, né? Então, isso era 12x ao quadrado mais 6x menos 6x, né? E a gente viu que isso aqui dava para escrever dessa maneira. Tá, 6 mais 1 e x menos 1 meio. Bom, isso aqui, então, é a derivada, na verdade, né? Prof, Pergunta. o último 6 não seria sem o x? Ah, e sim, claro, bicho. Obrigado. Que é a derivada, né? Obrigado. Bom. Tá, então, a gente viu que essa é a derivada, né? Por isso, e ela se pode escrever dessa maneira, bom? Então, daqui a gente vê, né, os pontos críticos, quem que vão ser. São onde ela é zero. Então, vão ser quando x vai ser igual a menos 1 e quando x, ou quando x vai ser igual ao meio, né? Esses são os pontos críticos, né, para a parte A. Então, a partir dos pontos críticos, a gente pode abrir, não, uns intervalos onde a gente vai ver onde essa função f é crescente ou decrescente, bom? Então, aqui tem uma tabelinha que nos vai dizer aqui. Tá? Então, aqui, a partir daqui, né, temos esse ponto crítico e esse outro ponto crítico. Então, daí a gente tem esses seguintes intervalos. Bom, esse aqui, né? Eu achei esses valores aqui. Tu fala, pergunta sobre como eu fatorei esse polinômio. É isso? Aqui eu usei, lembra, da aula anterior, a gente estava fazendo esse exercício, só que eu tive uma conexão ruim e a gente não terminou de fazer. Na aula anterior, eu cheguei aqui a esses dois fatores usando a fórmula de Bhaskara. Lembra? Eu usei a fórmula de Bhaskara e chegamos a que esse polinômio se pode escrever como o produto desses dois monômios, tá? Então, daqui a gente tem que x, né, para ser um ponto crítico, precisamos que a derivada seja zero. Então, aqui isso é zero quando x é menos 1. E aqui é zero quando x é 1 meio, né? Bom, então, a partir daí, a gente vê, né? Tá, lembramos outra coisa. O domínio desse polinômio são todos os reais. Né? Lembrem disso, que o domínio de todos os polinômios são todos os reais. Então, a gente tem que considerar intervalos, né? Em todos os reais. Então, vamos a ficar com esses intervalos. De menos infinito até menos 1, que é o menor valor que aparece aqui, né? Também vamos a considerar de menos 1 até 1 meio, né? Que é o outro ponto crítico. E agora consideramos de 1 meio até infinito, que é todo o que está sobrando, né? Então, esses são os três intervalos que a gente vai considerar. Então, o que acontece com o primeiro intervalo? Como que é o sinal da derivada, porque a gente está querendo identificar os intervalos onde f é crescente ou decrescente,
Ou seja, onde a derivada de f é positiva ou onde a derivada de f é negativa. Bom, então esse primeiro intervalo, vamos ver então o que acontece com os sinais de cada um desses fatores, né? Aqui 6 é um número positivo, então ele não afeta em nada. Aqui temos o primeiro fator, que vai ser x mais 1, aqui o segundo, que vai ser x menos 1 meio. Bom? Tá? Então, o que acontece se x está nesse intervalo? O que acontece se ele está entre menos o infinito e menos 1? Aqui a gente observa, né, que esse valor aqui, o sinal desse monômio, sempre vai ser negativo. Né? Agora, o que acontece aqui com esse monômio? A gente vê também que ele é negativo, né? Que x, na verdade, sempre vai ser negativo nesse intervalo. Bom, por isso que isso aqui fica negativo. E aqui, né, x, né, é menor que menos 1, por isso que ele fica aqui negativo. Bom, então, a derivada, a gente vê que a derivada é produto desses dois monômios, mas nesse intervalo, esse primeiro monômio é negativo, esse segundo é negativo, então o produto deles vai ser positivo, por isso que a derivada vai ficar aqui, nesse caso, positiva. Então, pelo teste da derivada, então f vai ser uma função crescente. Bom, agora, o que acontece no outro intervalo? De menos 1 até 1 meio. Bom, então, nesse intervalo aqui, vemos, né? Nesse caso, x vai ser maior que menos 1. Né? Portanto, isso aqui vai ser positivo. Né? Por quê? Por aqui vamos fazer. Se x é maior que menos 1, né? Então, x mais 1 é maior que 0, né? Esse menos 1 passou a somar para o outro lado. Então, isso aqui vai ser positivo. Por isso que ele fica aqui positivo, tá? Agora, qual que é o sinal desse fator? Né? Temos aqui x. X é menor que 1 meio, né? E maior que menos 1. Se é menor que 1 meio, isso aqui é negativo, né? E se é maior que menos 1, então isso aqui também continua sendo negativo. Bom? Então, como que fica a derivada? O sinal da derivada. Ela é negativa. E se ela é negativa, pelo texto, a gente tem que ela é decrescente. Bom? Agora, o último intervalo, que vai ser de 1 meio até infinito. Tá? Então, a gente vê que aqui x sempre é positivo. Aqui, então, temos que esse x é positivo, então x mais 1 vai ser sempre positivo, bom? Aqui temos que x é maior que 1 meio, né? Então, esse x é maior que 1 meio, então x menos 1 meio vai ser positivo. Portanto, o produto desses dois monômios é positivo, então a derivada vai ser positiva, portanto, ela é crescente. Bom? E essa foi a parte A, tá? Agora a parte B. O que é a parte B? Encontre os valores máximos e mínimos locais de f. Então, lembramos que o máximo e o mínimo local, né? Para achar eles, a gente sabe que temos que igualar a derivada a zero, né? Mas a gente já fez isso e obtivemos esses dois pontos, né? Temos que x é igual a menos 1 e x é igual a 1 meio. Mas, lembramos, né? Temos esses dois pontos críticos. A gente está observando aqui que a derivada é menos 1, né? Está aqui de menos 1, está de positiva, né? Troca para negativa. Né? Ou seja, ela está sendo crescente, né? No intervalo de menos infinito até menos 1, de menos infinito até menos 1, né? Está chegando de menos infinito até menos 1, e depois de menos 1 para 1 meio, ela está decrescendo, né? Aqui até 1 meio, né? Então, esse pontinho em menos 1, né? É o máximo local. Então, a gente tem que
f de menos 1, que o valor, se vocês calculam, vai dar 6, é o máximo local. Bom, agora a gente observa, né, com outro ponto crítico, que é x igual a 1 meio. A gente observa aqui que estamos, né, em 1 meio, ela é decrescente, né, antes de 1 meio, né. Então, vem assim, chega a 1 meio, por aqui está 1 meio, né. Chega ao meio, decrescendo, né. E depois, depois de 1 meio, né, para a direita do meio, ela começa a crescer, né. Para a direita do meio, a derivada é positiva, portanto, essa função começa a crescer, né, de menos 1 meio até infinito, né. Portanto, a gente tem que esse ponto é, na verdade, menos 1 meio, né. Ah, não, sim, 1 meio. Então, a gente tem que f de 1 meio, e vocês calculam, vai dar menos 3/4, é o mínimo local. Desculpa. Bom, a gente já tem já achamos os máximos e mínimos locais, bom, e falta encontrar os intervalos de concavidade e os pontos de inflexão, bom? Seria a parte C. Então, lembramos, para a concavidade, então a gente já tem que entrar a falar da segunda derivada, bom? Então, o que vai ser a segunda derivada? Então, vocês derivam 2 vezes aquele polinômio e vai ficar com 24x mais 6. Tá? Então, temos que ver a concavidade, né? Então, vamos ver quando que ela é positiva. Né? Ela é positiva quando 24x mais 6, né, é positivo. Ou seja, quando x é maior que menos 6, né, ele passa para lá para subtrair sobre 24. Né? Então, quando x é maior que menos 1/4, né? 24,6 dá 4, né? Então, aqui temos que a curva, né? Na verdade, a curva, né? A curva côncava para cima em qual intervalo? De menos 1/4, desculpa. Sim, de menos 1/4 até infinito. Bom, agora, quando que ela é negativa? Então, vamos fazer por aqui. Quando que a segunda derivada é negativa? Quando, né, vocês fazem a mesma análise aqui, né? Quando isso aqui é negativo. Quando x é menor que essa expressão, ou seja, quando x é menor que menos 1/4. Bom, pronto. Então, a curva côncava para baixo no intervalo, né? De menos infinito até menos 1/4. Bom? Tá, então a gente vai ver agora como que o gráfico dessa função. Vamos ver se nossa análise incide. Bom, aqui a gente observa esse aqui é um gráfico da função do polinômio, né? Tá? Isso
aumentar. Então, lembramos aqui, né? O intervalo de menos infinito até menos 1, né? Essa função era crescente, né? Aqui esse 1 menos 1. Né? Então, aí vemos, ela chega até menos 1 aqui. E aí ela é crescente e aqui em menos 1 também temos um máximo local, né? Aqui em menos 1. E esse valor, quanto era que dava? Dava 6, né? Isso aqui era 6. Bom, depois de menos 1, né, até o meio, a gente viu que ela é decrescente. Então, vai sendo decrescente e chega aqui até o meio. Né? E o valor aqui era menos 3/4, né? Bom, e depois de um meio, né, ela é crescente. Começa a crescer. Tá? E a gente observa aqui, né? Agora a segunda derivada. Aqui, na verdade, é a segunda derivada, né? Isso. E aqui é menor que 0. Bom, então aqui vemos que a segunda derivada é positiva quando x é maior que 1/4, né? Aqui vemos que, desculpa, maior que menos 1/4. Aqui fica menos 1/4, tá? Então, ela é positiva quando x é maior que menos 1/4, ou seja, de aqui para lá, né? Então, a gente observa aqui que essa função, como a segunda derivada é positiva, então temos que ela é côncava para cima, né? Está abrindo para cima. Bom, por outro lado, a segunda derivada, a gente viu aqui para cima, aqui, né? A segunda derivada é negativa quando x é menor que menos 1/4. Então, a gente vê que a partir desse pontinho, aqui para lá, né? Ela é côncava para baixo. Bom, perguntas aqui? Esse foi aqui o exercício que a gente não fez na aula anterior. Bom, então agora o que a gente vai fazer hoje é usar essas informações junto com outras, né? E vamos fazer um roteiro para saber como que vai ser o gráfico de uma função. A gente vai saber graficar, né, uma função. Bom? Tá, então aqui temos o esboço de curvas. Vai ser a aula de hoje. Tá? Na verdade aqui. Opa. Tá. Roteiro de curva, né? O esboço de curva. Aqui temos um roteiro para saber, né, como que vamos a graficar aquela curva. Então, o primeiro que temos que fazer é a parte A, que vai ser identificar o domínio da função. Né? Lembramos que o domínio de uma função, a gente pode chamar de sub f, né? Vão ser os pontinhos x, que estão nos reais, tais que f de x, né, pertencem aos reais. Ou seja, está bem definido, né? Tá? Lembramos que isso era como se definia o domínio de uma função f. Bom, então, a gente identifica o domínio da função. Depois, B, identificamos as intersecções com os eixos. Né? Temos aqui, né, o eixo y, o eixo x. Né? Então, as interseções com o eixo x, né, vão ser aqui, quando y, né, é igual a 0. Então, nesse caso, a gente tem que igualar a equação ou a função igual a 0, e depois temos que achar o x que satisfaz essa equação. Ou seja, temos que achar raízes da função. E essas raízes vão ser as interseções com o eixo x. Tá? Por outro lado, as intersecções com o eixo y. Nesse caso, a gente simplesmente tem que fazer y de 0. Tá? E aí a gente vai ver um valor, vamos chamar aqui de Q, bom? E esse Q vai ser a interseção com o eixo Y, bom? Então, isso é B. Agora, a simetria, né? A gente tem que identificar se a função satisfaz uma dessas três ou não, dessas três condições.
Então, a gente lembra que se uma função que satisfaz que f de menos x é igual a f de x, então, a gente diz, aqui para todo x no domínio, né? Nesse caso aqui, a gente diz que f é uma função par. Tá? Um exemplo de uma função par, lembramos que é cosseno de x, né? Porque cosseno de x é a mesma coisa que fazer cosseno de menos x. Bom, outro exemplo pode ser uma parábola, né? Vocês aqui observam, né? Se esse f de x, vocês veem que f de menos x é a mesma coisa, né? Isso é uma função par. Tá? E os gráficos das funções pares, né, têm uma simetria com respeito ao eixo y, né? É como se fosse um espelho, né? Vocês podem graficar daqui para os x positivos, né, graficando a função, e para os x negativos, vocês graficam como se fosse um espelho, né? Dessa maneira. Isso é uma propriedade das funções pares. Bom, por outro lado, a gente tem as funções impares. As funções impares são as funções tais que f de menos x vai ser igual a menos f de x. Isso para todo x no domínio de D, né? Nesse caso, a gente diz que a função é uma função impar. Um exemplo de funções impares é o seno de x, né? Por quê? Porque menos seno de x, na verdade, é seno de menos x. Tá? Outro exemplo pode ser também x ao cubo, né? Vocês fazem f de menos x, e isso vai ser, na verdade, também f de, aqui, menos f de x. Bom, tá? Um exemplo de um gráfico de uma função impar é esse aqui, tá? Então, vocês podem graficar a parte para os x positivos, graficando, fazem o gráfico, tá? E para os x negativos, é simplesmente fazer um espelho e virar ele 180 graus para baixo, né? Dessa maneira. Tá? Isso é porque é uma função impar, o gráfico é uma função impar. Bom, agora a gente pode também ter que a função seja uma função periódica. Né? O que é uma função periódica? É uma função tal que f de x mais p é igual a f de x para todo x que está no domínio da função. E esse número p, a gente diz que é o período da função periódica, tá? Tá bom? Aqui, esses dois primeiros exemplos que eu di, cosseno e seno, são funções periódicas, né? E o período é 2π, né? Então, a gente tem que cosseno de x mais 2π é a mesma coisa que fazer cosseno de x. Bom, outro exemplo também é a função tangente de x, que ele tem período e π, ou seja, tangente de π de x mais π é a mesma coisa que tangente de x. Bom, então aqui a gente tem um exemplo de um gráfico de uma função periódica, né, do período P. A gente observa que estamos aqui começando desde A, vamos somar P, né? Então aqui já, esse aqui é o gráfico da função, né? Então o gráfico da função é fazer esse mesmo gráfico, né, desenhar ele, né, no próximo intervalo, né? Fazemos uma cópia dele aqui nesse intervalo. Depois outra cópia dele no seguinte intervalo, né? Aqui na medida que vamos avançando. Ou na medida que aqui vamos diminuindo. Tá? Isso aqui é um gráfico de uma função periódica. Bom? Então, já temos três coisas. Domínio, intersecção e simetria. Então, temos que identificar uma dessas três funções. E pode ser que a função não seja nem par, nem impar, nem periódica. Bom? Bom, agora outra coisa que temos que identificar são as assíntotas. Né? Lembramos das assíntotas horizontais, né? Lembramos que elas se obtêm, né? Essa L aqui são as assíntotas horizontais, elas são obtidas calculando esse limite, quando x vai para infinito ou quando x vai para menos infinito. Bom, se esse limite existir, né, é um número finito, então se diz que ele aqui é uma assíntota horizontal. Bom,
Agora também lembramos das assintotas verticais, né? Então, lembramos que uma reta x igual a uma assintota vertical se pelo menos uma dessas quatro afirmativas é verdadeira. Aqui fazemos os limites laterais. Bom, quando x vai para A pela direita ou quando x vai para A pela esquerda, né? Então, se temos que esse limite é infinito, então A vai ser uma assintota vertical. Tá? A mesma coisa acontece se esse limite vai para menos infinito. Um exemplo é essa função aqui, né? 1 sobre x. Lembramos que o gráfico, mais ou menos, dessa função é assim, né? Então, vemos que temos que, quando x é igual a zero, temos problemas. Portanto, aí temos uma assintota vertical. A gente observa que quando x vai para, enfim, para zero, pela direita, o gráfico faz isso. Vai para infinito. E agora, se x vai para zero pela esquerda, o gráfico faz isso. Aqui vai para menos infinito e aqui está indo para mais infinito. A gente está tendo essas duas condições. Bom, então, tem outra assintota que a gente vai ver daqui a pouco, que é a assintota oblíqua. O que é uma assintota oblíqua? Uma assintota desse jeito. Então, suponho que temos uma função linear, uma reta, e suponho que temos uma função f, tal que ela se está aproximando cada vez mais dessa reta. Tá? Nesse caso, a gente vai dizer que essa reta vai ser uma assintota oblíqua. Tá? Isso vamos ver daqui a pouco. Oblíqua. Bom? Mas tá, por enquanto vamos só supor que temos essas duas assintotas, as assintotas horizontais e as verticais. Tá, outra coisa para identificar no esboço de gráficos são os intervalos de crescimento ou decrescimento, tá? Que a gente já fez isso no começo da aula, né? Usamos o teste de crescimento e decrescimento. Como que se faz? Calcular a derivada, encontrar os intervalos onde ela é positiva, né? Ou seja, onde f é crescente, ou os intervalos onde a derivada é negativa, ou seja, onde f é decrescente. Bom, a outra parte, né? Os valores máximos e mínimos locais. Né? Lembramos que para achar esses valores, a gente acha primeiro os valores críticos. Bom, depois disso, o que a gente pode fazer é ver o que acontece para a direita daquele ponto crítico. Se muda o sinal da derivada, avaliar naquele pontinho. Se muda o sinal de positivo, né, para negativo, então esse pontinho vai ser o máximo local. Por outro lado, se o sinal muda de negativo para positivo, então a gente diz que nesse pontinho tem um mínimo local. Bom, outro teste também para usar é o teste da segunda derivada. Vocês acham naquele pontinho crítico, tá? Acham a segunda derivada, avaliam na segunda derivada, e se ela é positiva, né, naquele ponto crítico, então f de c é um mínimo local. Bom, por outro lado, se ela é negativa, naquele pontinho, segunda derivada, então f de c é um máximo local. Tá? Então, tem essas duas maneiras de achar máximos e mínimos locais. Tá? Observando o comportamento da primeira derivada ao redor do pontinho C, ou simplesmente avaliando a segunda derivada naquele pontinho e observar o sinal da segunda derivada. Tá? Bom, outra coisa para identificar é a concavidade e os pontos de inflexão. Então, a gente tem a segunda derivada, calculamos ela, e vemos onde que ela é positiva e onde que é negativa. Se ela é positiva, então é côncava para cima. E se é negativa, então é côncava para baixo. Bom, e os pontos de inflexão ocorrem quando muda o sinal, de positivo para negativo na segunda derivada ou de negativo para positivo. Muitas vezes, esses pontos de inflexão vão ser os pontos C, tais que a derivada, a segunda derivada, vai ser zero. Muitas vezes acontece isso, tá?
Mas pode se dar o caso que tenhamos um ponto de inflexão, mas isso aqui não esteja bem definido. Bom? E por último, esboçamos o gráfico da curva, tá? Usando as informações feitas nos anteriores itens. Bom, então aqui vamos a fazer um exemplo. Vamos usar esse roteiro para esboçar a curva da função y igual a 2x² sobre x² menos 1. Bom, então, primeiro que a gente faz é identificar o domínio, né? Então, aqui. Então, identificamos, né, a parte A, né, o domínio da função f. Quem que vai ser o domínio de f? Então, aqui vemos que teríamos problemas quando? Quando isso aqui, o denominador, é zero, né? Então, a gente escreve que o domínio de f são os x em R, tais que x são diferentes de quê? De mais ou menos 1. Né? Vemos que se x é 1, aqui o denominador é 0, e se x é menos 1, também. Né? Então, aqui a gente também já observamos que temos duas candidatas a assíntotas verticais, né? Que vai ser x igual a menos 1 e x igual a 1, tá? Mas tudo bem. Então, estamos na parte A, esse vai ser o domínio da função. Bom, a parte B. A interseção com os eixos x e y. Então, aqui vou escrever intersecção com x. Ou seja, quando que essa função é zero? Quando que quando acontece isso? Isso é zero, né? Quando x é zero, né? Bom, então esse aqui vai ser a intersecção com y, com o eixo, aqui vou escrever. Com o eixo x, né? Então, a interseção com o eixo x vai ser quando x é zero. Bom, agora a intersecção com o eixo y, né? Ou seja, temos que fazer y de zero. Né? Mas se a gente faz y de zero, a gente vê que isso é zero, né? 2 por 0 é 0, e aqui embaixo ficamos com menos 1, então ficamos com 0. Então, esse aqui vai ser a intersecção com o eixo. Bom? Essa é a parte B. Agora a parte C. A parte C vai ser a simetria. Bom, então a gente vê essa função. O que acontece se a gente faz f de menos x? Vamos ver. Né? Esqueci, né? Isso aqui também podemos chamar f de x. Bom? Então, vamos fazer f de menos x. Então, vemos que isso é 2 vezes menos x ao quadrado, né? Sobre menos x ao quadrado menos 1. Mas isso aqui é o mesmo que escrever 2x ao quadrado sobre x² menos 1. E aqui a gente observa que isso aqui é f de x. Né? Então, a função é que? Uma função par, né? Então, se f é par, lembramos que a gente basta simplesmente graficar essa função. Nós não sabemos ainda como que é, mas supondo, né, que ela faz isso aqui, então a gente grafica, por outro lado, a mesma curva, né? Mais ou menos assim, né? Bom, então já sabemos que ela é par. Agora a parte D. Parte D vão ser as assíntotas. Bom, então, primeiro temos que ver as assíntotas horizontais, né?
fazer aqui em cima. Assíntotas horizontais, né? Então, a gente tem que calcular aquele limite, né? O limite quando x vai para infinito, né? De aquela função que vai ser 2x ao quadrado sobre x quadrado menos 1. Quanto que dá isso? Quando x vai para infinito. Vocês calculam esse limite, dividem tudo, né? Vou aqui fazer ficou bem pequeno. Está me ouvindo, né? Sim, professor. Tá, obrigado. Para não ficar falando sozinho como a última vez, né? Então, aqui fiquei com 2 sobre 1 mais 1 sobre x, né? X quadrado. A mesma coisa, a gente dividiu por x ao quadrado. Então, quando a gente faz x para o infinito, isso aqui vai para 2, né? Mas aqui a gente observa que não importa o sinal de x, porque aqui temos que x é uma função, desculpa, f de x é uma função par, né? Então, aqui podemos fazer quando x vai para mais infinito, quando vai para menos infinito, né? E vamos obter o mesmo valor. Então, aqui dá. Tá? Então, esse é o limite. Quando vai para mais infinito, 2. E quando vai para menos infinito, também vai dar 2. Bom, agora sigam as assíntotas verticais, né? Bom, então, aqui a gente, de aqui, né? Lembramos que da parte a gente viu que tínhamos problemas quando x ia ser mais 1 ou menos 1. Então, aí vamos estar essas assíntotas verticais, mas a gente tem que ver aqueles limites, né? Que são aqueles limites. Bom, então vamos fazer x igual a 1, que vai ser essa primeira assíntota, né? Então, temos que ver o que acontece com os limites. Bom, então, fazemos o limite quando x vai para 1 pela direita da função, né? X quadrado menos 1. Bom, então, se x vai para 1 pela direita, né? Aqui está 1, estamos vindo pela direita, né? Então, o que acontece? Aqui, x quadrado, né? X é maior que 1. Então, x quadrado é maior que 1. Portanto, aqui o denominador sempre vai ser positivo. Aqui em cima sempre é positivo, né? Então, como essa parte aqui está se fazendo muito grande, né? Está indo para infinito, desculpa, para zero, desculpa. Então, tudo isso se está fazendo muito grande. Então, isso vai para infinito. Bom, agora o outro limite. O que acontece quando vimos pela esquerda. Pela esquerda de 1. Então, se x vem pela esquerda, né? Então, x é menor que 1. Portanto, x quadrado é menor que 1. Então, aqui o denominador é negativo. Bom, por isso que fica, então, assim, menos infinito. Bom, agora, para x igual a 2. Então, calculamos, desculpa. É a outra assíntota, né? Menos 1. O limite, quando x vai para menos 1, né? Pela direita, a mesma função. Né? Então, a gente está chegando, agora é com menos 1, né? Primeiro pela direita. O que acontece quando x é maior que menos 1? Então, aqui temos que o valor absoluto de x, né, é menor que 1. Portanto, x quadrado
é menor que 1. Então, se x quadrado é menor que 1, aqui era menos 1, né? Menos 1. Então, se x quadrado é menor que menos 1, então isso aqui é negativo, né? Portanto, esse limite vai para menos infinito. Tá? Agora, o outro limite lateral. Quando vai para menos 1, pela esquerda. X quadrado menos 1. Né? Então, temos o contrário disso aqui, dessa análise aqui, né? Então, a gente já deduz. Isso vai para infinito. Tá bom? Tá. Então, aqui, vou fazer aqui. Mais ou menos como que a gente, quais são as informações que a gente já tem. Aqui foi. O gráfico tá, é isso. Bom, mais ou menos o gráfico, o primeiro que a gente está tendo, né? Então, já temos as assíntotas, né? As assíntotas horizontais, que são simplesmente y igual a 2, né? A gente vê que quando x vai para mais infinito, então ela está tendendo a se aproximar cada vez mais dessa assíntota. E quando x vai para menos infinito, a função se está aproximando cada vez mais daquela assíntota, né? Por outro lado, a gente vê que a assíntota vertical x igual a 1. É isso aqui, né? Quando x se aproxima cada vez mais de 1, a função tende para infinito, né? Então, vai para cima. Quando x vai para 1 pela esquerda, né? Ela está indo para menos infinito. Bom? E todo esse comportamento é simétrico, né? A gente aqui está observando essa simetria. Por quê? Porque a função é uma função par. Bom? Vamos deixar aqui por enquanto. Bom? Então, o que sigue no roteiro? Então, já temos as assíntotas verticais. Agora, os intervalos de crescimento e decrescimento. Bom? Vamos fazer aqui zoom. Então, essa é a parte D, né? Agora, a parte E. Né? Que vão ser os intervalos de crescimento, né? E decrescimento. Bom? Então, vocês derivam essa função, vocês vão chegar que a derivada vai ser essa aqui. Menos 4x sobre x quadrado menos 1 ao quadrado. Bom, então a gente tem que ver quando é que ela é positiva e quando é que ela é negativa, né? Porque são os intervalos onde ela cresce ou onde ela decresce. Então aqui a gente observa, né? Ela é positiva quando o quê? Aqui o denominador sempre é positivo, né? Está aqui elevado ao quadrado. Então ela é positiva quando x é negativo, né? E também quando x tem que ser diferente de quem? De menos 1, né? Porque menos 1, lembramos que não está no domínio da função. Agora também temos que f de x é negativa quando x é positivo. E diferente de 1. Por quê? Porque 1 não está no domínio da função. Tá? Bom, então, esse aqui vamos... Esse aqui por aqui, um momento. Tá? Portanto, temos que f é crescente
em onde? Quando ela é positiva, né? Então, quando x vai de menos infinito até menos 1, e de menos 1 até 0. Bom, e f é decrescente onde é decrescente, onde ela é negativa, né? Quando x é maior que 0 e diferente de 1, ou seja, quando vai de 0 para 1 e de 1 para infinito. Bom? Tá, então a gente já tem esses pontos, esses intervalos onde ela cresce e decresce. Agora, a parte f, né, que vai ser os valores máximos, né, e mínimos locais. Bom, então, como que a gente calcula? Então, vamos ver quando é que a derivada se faz zero, né? Aqui. Então, aqui a gente já tem a derivada, né? Ela se faz zero quando x é zero, né? Então, quando x é zero. Né? Então, esse aqui é o ponto crítico. O único ponto crítico, né? Então, ele é máximo ou ele é mínimo? Então, a gente observa, né? Aqui está sendo ela crescente nesse intervalo, né? De menos 1 até 0. E 0 é um ponto crítico, né? 0 aqui é um ponto crítico. Então, observamos que pela esquerda de 0, né? A função é crescente. Então, ela está crescendo, né? E depois de 0, ela começa a decrescer, né? Então, o que acontece com x? X, né? Aqui temos f de 0, que vai ser 0. Sim, dá 0? Sim, dá 0. Essa função. É máximo local. Bom, tá. Agora a parte G, que já é a última parte. Bom, onde é bonito. É a concavidade. Então, para achar a concavidade, então a gente faz f2' da função, né? Então, vocês derivam usando, né, a regra do quociente de derivadas e vão chegar aqui, a segunda derivada vai ser 12x² mais 4 sobre x² menos, tá? Então, aqui a gente observa, né? Essa parte aqui em cima sempre é positiva, né? Então, a gente tem que ver o que acontece com o sinal de aqui do denominador. Então, se o denominador é positivo, então ela é positiva. Se ele é negativo, ela é negativa, bom? Então, temos que... Vou fazer mais para ali. Então, esse aqui é positivo, né? Se x² menos 1 ao cubo é positivo. E se x a quadrado menos 1 ao cubo é positivo, é porque x² menos 1 é positivo, né? Ou seja, se x² é maior do que 1, né? Ou seja, aqui, vocês tiram raiz, ou seja, seu valor absoluto de x é maior que 1. Ou seja,
né? F côncava para cima, né? O intervalo, aqui temos, né? Quando o valor absoluto de x é maior que 1, ou seja, quando x está nesse intervalo de menos infinito até 1 e de 1 até infinito. Bom, agora temos que ela é negativa. Se acontece o contrário disso aqui, né? Seja se x é menor que 1. Ou seja, f é côncava para baixo, onde em 1, aqui na verdade, aqui eu errei, né? Aqui era de até menos 1. Bom, aqui vai de menos 1 até 1. Bom, então ela é côncava para cima, nesses intervalos, de menos infinito até menos 1, e de 1 até infinito, e côncava para baixo, de menos 1 até 1. Bom, então, como que vai ser o gráfico dessa função? Aqui vou fazer espaço. Tá, isso aí. Bom, então temos esse primeiro esboço, né? Então, sabemos, vou escolher o vermelho, né? Ela é côncava, né? Concavidade, né? Ela é côncava para cima, de menos infinito até menos 1 e de 1 até infinito. Então, vamos ver o que acontece de menos 1, né? De menos infinito até menos 1. Então, ela é côncava para cima. Então, ela tem mais ou menos esse comportamento. Tá? Bom, e também côncava para cima nessa parte. Tá? A gente observa aqui também que é um reflexo, né? Porque era uma função par. Bom, agora ela é côncava para baixo, né? No intervalo de menos 1 até 1. E lembramos que tem um máximo local em 0, né? Ela tem um máximo local em 0. E f de 0 é 0. Bom, então, isso nos diz que o gráfico é mais ou menos assim, né? Aqui tem que respeitar a simetria, né? Melhor assim. Tá mais ou menos assim. Tá bom? E esse aqui é o esboço do gráfico seguindo aquele roteiro, né? Achamos o domínio, intersecções, simetrias e assíntotas, horizontais, verticais, intervalos de crescimento, decrescimento, valores máximos, mínimos locais e concavidade. Com essas informações, né, a gente esboçou essa função, esse gráfico. Perguntas até aqui? Nenhuma. Vamos continuar com outro exemplo. Bom, agora vamos esboçar o gráfico da função x² sobre raiz de x mais 1. Bom, então, vamos usar aquele roteiro. Então, a parte A, lembramos que era o domínio da função. Alguém sabe qual é o domínio dessa função? A parte A? X maior que menos 1. É, porque aqui precisamos, né,
que x mais 1 seja positivo, né? Porque lembramos que nos reais, a raiz de número negativo não está bem definida, né? Então, o domínio vai ser o x em R, né? Tais que x mais 1 sejam positivos. Ou, equivalentemente, x em R, tais que x tem que ser maiores que menos 1. Bom? Tá, isso então é a parte B. A parte A, desculpa. Agora, a parte B vai ser, né, as interseções com os eixos, né? Então, com o eixo x, então lembramos, né? Temos que fazer f de x igual a 0 quando acontece isso? Quando x é 0, né? Isso aqui é a interseção com o eixo x. E a intersecção com y, né? Então, a gente simplesmente faz f de 0, né? E vemos que f de 0 é 0. Bom, então a função passa pela origem, como a última função que a gente graficou. Bom, agora a parte C. A parte C são as simetrias, né? Aqui, essa função é simétrica. Então, a gente faz f de menos x, né? Observamos que isso vai ser x² sobre raiz de menos x mais 1, né? Que é diferente de f de x. Né? Então, ela não é uma função par, não é uma função impar e não é uma função periódica. Né? Então, não tem simetrias. Tá? Agora, a parte D, que são as assíntotas. Então, as horizontais. Então, primeiro temos que fazer o limite, né? Quando x, nesse caso, né? Como x é maior que menos 1, né? Então, temos que só calcular um limite quando x vai para infinito, né? Da função x² sobre raiz de x mais 1, né? Vocês calculam esse limite, né? Como o grau aqui do numerador é maior do que o grau do denominador, então o numerador está crescendo cada vez mais do que o denominador. Por isso que isso aqui vai dar infinito. Tá? Bom, então essas são as assíntotas horizontais. Não tem. Né? Não tem assíntotas horizontais. Bom, agora as assíntotas verticais. Bom, onde que temos problemas aqui? Né? Quando x é igual a menos 1. Né? Então, a gente tem que calcular o limite. Mas, como x é maior que menos 1, então temos que calcular simplesmente o limite lateral à direita de menos 1, né? Da função. Tá? E quanto que dá esse limite? Então, se a gente se está aproximando cada vez mais de menos 1 pela direita, então essa quantidade aqui está indo para 0, né? Portanto, isso aqui dá infinito. Tá bom? Tá. Então, mais ou menos como que seria a primeira parte desse gráfico.
Vou fazer aqui, um bichinho, né? Então, a gente já tem uma assíntota em x igual a menos 1, né? E a gente está observando, né, que quando x se aproxima a menos 1 pela direita, essa função está indo para infinito, né? Ou seja, está indo para infinito. Tá bom? Essa é a primeira parte, primeiro esboço. Já só calculamos aquela assíntota. Bom, a parte D, que sigue a parte E, que são os intervalos de crescimento e decrescimento, bom? É melhor fazer isso. Então, para isso a gente tem que calcular a derivada, né? Vocês calculam a derivada, usando a regra do quociente, vão chegar que a derivada dessa função vai ser x vezes 3x mais 4 sobre 2 vezes x mais 1, x ao quadrado. X elevado a 1, okay? X mais 1 elevado a 3,5, tá? Então, a gente observa que se x é maior que menos 1, né? Então, isso aqui vai ser sempre positivo, tá? Aqui observamos também que x, né? Que se x é maior que menos 1, então essa quantidade aqui sempre é positiva. Então, aqui não precisamos fazer mais análise. Tá? Então, o sinal da função da derivada vai depender simplesmente do sinal de x, né? Então, a gente observa que f de x é positiva quando? Né? Quando x é positivo, né? E f de x é negativa quando? Quando x é negativo, né? Mas x tem que ser maior que menos 1. Então, quando x está em menos 1, 0, né? Temos que aí x é negativo e aí ele está no domínio também da função f, tá? Bom, então esses são... Então, aqui temos f crescente em 0 até infinito. Até infinito. E f decrescente é menos 1, 0. Então, aqui a gente vê que de menos 1 a 0 é uma função que está decrescendo, né? E a partir de 0, ela começa a crescer. Então, aí a gente já tem a parte f também, né? Que são máximos e mínimos locais, né? Então, quando que essa derivada se faz 0? Quando que ela é 0? Aqui a gente observa, né? Quando x é 0. Ou quando x, né? Então, aqui é 0. Se x é 0, ou se x é menos 4 terços, né? Mas, por que a gente não vai considerar menos 4 terços? Porque menos 4 terços não está no domínio de f, né? Por quê? Porque menos 4 terços, né, é menor que menos 1. E, portanto, então aqui a gente tem, né, mais menos 4 terços não está no domínio de f. Então,
O único ponto crítico vai ser x igual a 0, né? Tá? Mas a gente, pela parte E, né? A gente viu que em 0 a função vai ser crescente, né? Ela é crescente quando x é positivo, ou seja, aqui está o 0, né? O ponto crítico. Vemos que ela é crescente. Ela é crescente quando x é positivo. E ela é decrescente quando x é negativo. Portanto, 0, né? Na verdade, f de 0 igual a quanto? F de 0 vai dar, como que era a função f? Era x, né? É 0. É mínimo local, né? Ela está trocando o sinal, está mudando o sinal, né? De negativo para positivo. Tá? Então, esse é o único ponto mínimo local. Bom, agora a última parte, a concavidade da função. Então, aqui, a parte G, né? Concavidade. Então, vocês calculam a segunda derivada. Tá? E vão ter que a segunda derivada dessa função é de 3x ao quadrado mais 8x mais 8. Então, simplesmente vocês usam aquele regra do quociente, né? Da derivada do quociente. 8x mais 1, 3, não, aqui era 5 meios, né? 5 meios. Tá? Então, temos que ver onde que essa segunda derivada é positiva e onde que ela é negativa. Mas aqui, essa segunda derivada, muitas vezes é bom, aqui temos esse polinômio, né? Muitas vezes é bom completar o quadrado. Vocês completam o quadrado desse numerador e vão ver que ele se pode reescrever dessa maneira. Sobre tá? Bom, então a gente tem que ela é positiva quando? Quando é que ela é positiva? Essa parte aqui sempre é positivo, né? Esse aqui sempre é positivo. E isso aqui, como x é maior que menos 1, né? Lembrando o domínio, então temos que f de x é positiva, né? Para todo x no domínio de f. Ou seja, para todo x está entre menos 1 até infinito. Ou seja, f é a curva, né? Curva. Como é positiva, então concava para cima, né? É menos 1 até infinito. Bom, então já sabemos que ela é côncava para cima, sabemos que ela tem um ponto mínimo local em 0, né? Então, vamos ver como que seria o gráfico dessa função. Então, a gente viu que a função, né, tem uma assintota horizontal, ou vertical, desculpa, quando x aqui, né, quando x é igual a menos 1. Bom, então a gente vê que aqui tem um mínimo local que é côncava para cima, né?
Então, mais ou menos assim. Vamos aproximando de menos 1, né? Dessa maneira. E a partir de zero, né, a primeira derivada começa a crescer, ou seja, ela é crescente, né? Que, na verdade, não toca valores negativos, né? E aqui ela começa a crescer assim, tá? Esse é mais ou menos o gráfico, o esboço o gráfico daquela função, tá? Perguntas, dúvidas? Que f de x igual a x quadrado, sim. Uhum. Isso. Uhum. Tá, esse é o gráfico da função. Tá? Vamos passar para outro exemplo. Agora, esboço gráfico da função f de x igual a x vezes a exponencial elevada a x. Então, de novo, começamos com o domínio da função, né? Quem que vai ser o domínio dessa função? Então, temos aqui x vezes a exponencial de x. Então, esse domínio é fácil, né? O domínio de f, né? A gente vê que são todos os reais. Ou, equivalentemente, o intervalo de menos infinito até infinito. Bom? Então, essa é a parte A. A parte B vai ser os cortes de intersecção com os eixos, né? Onde que corta, né? A gente vê que os cortes são, então vamos ver aqui, x igual a 0 e y igual a 0, né? Como nos exemplos anteriores. Parte B. Agora a parte C, né? Que são as simetrias. A gente vê que não tem nenhuma. Isso é C, né? Parte D, né? As assíntotas. Então, vamos ver o que, se ela tem assíntotas horizontais, né? Então, para achar a assíntotas horizontais, então a gente faz os dois limites, né? Quando x vai para infinito, bom, da função que é x vezes esse aqui. Quanto dá esse limite? Então, se x vai para infinito, então x cresce indefinidamente e a exponencial também cresce indefinidamente, né? Então, esse produto cresce indefinidamente. Então, isso aqui dá infinito. Bom, agora temos que ver o que acontece por outro lado. Quando x vai para menos infinito, tá? Esse limite para onde vai? Alguém sabe? Está me ouvindo? Sim, professor. Tá. Bom, então, quando x vai para menos infinito, para onde que vai esse limite? Eu acho que é menos infinito. Menos infinito? O que acontece com o limite? Vou fazer por aqui. Aqui. O limite, quando x vai para infinito, de e elevado a menos x. Para onde vai ser o limite? Vocês lembram do gráfico da exponencial, né? Aqui está mais ou menos o gráfico. Vou aqui fazer em azul. Ele vem assim, né? Aqui começa a subir, subir, subir. Aqui 1. Então, quando x vai para infinito, né, a exponencial de x vai para infinito.
Agora, quando x vai para menos infinito, x vai para onde? A exponencial de x vai para onde? Vai para zero, né? Ela se aproxima, porque essa é uma assíntota horizontal. Estão me ouvindo? Oi, pessoal. Está me ouvindo? Sim, prof. Sim, sim, tá. Saiu que a conexão é inestável. Tá, então vamos continuar. Bom, então a gente já sabe que esse limite, né, é zero, né? Por quê? Porque a exponencial, lembram, esse gráfico, quando x vai para menos infinito, a exponencial ela está tendendo para zero. Quando x vai para menos infinito. Bom, então aqui a gente tem um limite parecido, né? Temos que x vai para menos infinito dx vezes a exponencial de x. Então, vocês lembram que se fazem aqui o limite, isso vai ser uma coisa do tipo menos infinito vezes zero, né? Isso é uma indeterminação do tipo infinito por zero, né? Então, a gente, para calcular esse limite, temos que usar L'Hopital, né? Mas primeiro temos que levar essa determinação de zero por infinito a uma determinação do tipo zero sobre zero ou do tipo infinito sobre infinito. Então, aqui, para fazer isso, a gente faz o seguinte. Esse limite se escreve como dessa maneira, né? Tá? Então, quando x vai para menos infinito, essa parte aqui vai para menos infinito, né? E esse aqui, né, se x vai para menos infinito, então e elevado a menos x, aqui vem que é menos x, né? Isso aqui está indo para infinito. Então, temos uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Então, aplicamos L'Hopital. Tá? Então, como que vai ficar esse limite? Então, aqui em cima vai ficar exponencial, 1, né, a derivada. E a derivada dessa exponencial vai ser menos 1 vezes ela mesma. Tá? O que acontece quando x vai para menos infinito de e elevado a menos x? Essa parte de embaixo vai para infinito, então isso aqui vai para zero. Tá? Então, uma assíntota horizontal vai ser, né, y igual a zero. Bom? Vamos, assíntotas horizontais, né? E isso aqui, uma assíntota horizontal. Bom? Assíntotas verticais não tem, né? Porque todo o domínio são todos os reais. Bom, agora passamos à parte E, né? Do roteiro, que vão ser os intervalos de crescimento e decrescimento. Bom, então vocês calculam a derivada dessa função e vai ser x mais 1 vezes exponencial de x. Tá? Então, quando é que ela é positiva e quando é que é negativa? Então, aqui a gente observa, né? Ela é positiva se x é maior que menos 1, né? Porque se x é menor que menos 1 é negativa, né? E f de x tá certo? Então, daí a gente obtém que f crescente intervalo que vai de menos 1 até infinito. Tá? E f é decrescente intervalo que vai de menos infinito até menos 1. Tá bom? Então, aqui também a gente observa que f de
né, f de x, essa função se faz zero, essa derivada se faz zero quando x é menos 1. Então, daí a gente já tem um ponto crítico. Então, o que vai ser os máximos e mínimos locais? Então, a gente observa que a derivada é positiva quando estamos, né, à direita de menos 1. E é negativa quando estamos à esquerda de menos 1. Então, ela está sendo, né, decrescente, chega até menos 1, né, chega até menos 1, decrescente, e daí começa a crescer. Então, temos que f de menos 1, que na verdade é menos e a menos 1, né, o mínimo local. Tá? Bom, e a parte G? Concavidade. Então, para isso, vocês calculam a segunda derivada. Para obter que a segunda derivada é isso aqui, né? Derivada de x. Bom, então, quando é que ela é positiva, a segunda derivada? Ela é positiva se x é maior que menos 2, né? E negativa, caso contrário. Bom, então, temos, né, a curva côncava para cima, onde? Intervalo, onde a segunda derivada é positiva, ou seja, de menos 2 até infinito, né? E côncava para baixo, é menos infinito até menos 2. Bom, então como que seria o gráfico dessa função, dessa área? Ups. Assim, tá. Bom, então a gente já calculou, né? Tá, temos que faz um corte, né, com os eixos aqui, né? Ela tem que passar por aqui, tá? Não tem simetrias, a assintota só tem a assintota horizontal, né? E a assintota horizontal é y igual a 0. Tá? Então, ela se está aproximando, quando x vai para menos infinito, de 0. Bom, aqui, tá, ela é crescente para os x, que são maiores que menos 1. A partir daqui, que esse valor aqui de menos 1, a partir daqui, ela começa a crescer, né? Bom, e como que é a concavidade? A concavidade, né? Então, ela é côncava para cima, de menos 2 até infinito. Bom, então, aqui a gente mais ou menos vê como que vai ser essa função, né? Temos a concavidade para cima, né? De menos 2 até infinito. E é crescente, vamos ver, é crescente de menos 1, tá? Até infinito, tá certo? E aqui, quando a gente tem que y igual a 0, uma assintota horizontal, então, o gráfico é mais ou menos assim. Tá bom? Perguntas, dúvidas? Tá, vamos continuar, então. Então, vamos fazer esse último exercício por hoje, tá? Vamos esboçar o gráfico dessa função. Tá, esse aqui.
Então, o primeiro que a gente faz é calcular, vamos chamar isso aqui f de x. Calcular o domínio de f. Qual que é o domínio dessa função? Quem sabe? Alguém sabe? Lembramos que o domínio de o logaritmo é x, né? Quem que é o domínio? São os x tais que x é maior que zero. Então, quem que vai ser o domínio de a função logaritmo é 4 menos x quadrado? Ninguém sabe? Tá, então, vamos ser o x, que está em R, né? Tais que 4 menos x ao quadrado seja positivo, né? Ou equivalentemente, né? Aqui vocês passam, né? O x aqui, a x quadrado a subtrair, vamos ser o x em R, tal que o valor absoluto de x é menor que 2. Né? Ou seja, isso vai ser o intervalo de menos 2 até 2. Bom, daqui a gente já observa que não tem assintotas horizontais, né? Porque lembramos que para calcular as assintotas horizontais, precisamos calcular o limite quando x vai para mais infinito e quando vai para menos infinito. Né? Mas aqui temos que o domínio da função é de menos 2 a 2. Então, não podemos ir além desse intervalo. Bom, então a parte B, quem que vai ser as intersecções com os eixos, né? Então, com isso, y, né? E quando f de 0, né? Fazemos f de 0, e aí vamos obter que o corte está em logaritmo de 4. Né? O corte com eixo x, com eixo y, desculpa. E o corte com o eixo x, né? Vai ser quando achamos as raízes da função, né? Isso aqui quando é zero. Quando o logaritmo de um número é zero. Quando aquele número, né, é 1. Ou seja, quando x ao quadrado aqui nesse caso, né, é igual a 3. Ou seja, quando x é mais ou menos raiz de 3. Bom, então ele corta o eixo, né, x nos pontos menos raiz de 3 e raiz de 3. Bom, por aí passa o gráfico, tá? A parte de... desculpa. Sim, de? ABC, não. Parte C. A simetria, né? A gente observa que f de menos x, que vai ser logaritmo de 4 menos, aqui, x ao quadrado. Ou seja, isso é logaritmo de 4, isso aqui é um parênteses, né? Menos x ao quadrado. O que é isso? F de x. Bom, então, isso que quer dizer? Que a função é que né? É uma função par. Tá? Então, já sabemos que ela é uma função par. Então, o que acontece, né? Na parte direita do x, vai acontecer na parte esquerda do x y. Bom? Então, estamos com simetrias agora. Vamos passar
a parte de que vão ser as assíntotas. Então, então, como a gente sabe, não tem assíntotas horizontais, porque o intervalo, ou o domínio, é de menos 2 a 2. Então, só vamos a ficar com assíntotas verticais, né? Então, vamos calcular o limite. Quando que temos problemas aqui? Quando x, né? Se x é mais ou menos 2, né? Então, logaritmo de 4 menos x, né? Isso é quanto? Menos infinito. Tá? Então, as assíntotas verticais, temos que calcular o limite quando x vai para menos 2, é o primeiro, né? Pela direita. Claro, pela direita, né? De logaritmo 4 menos x ao quadrado, né? Então, por isso aqui, isso dá menos infinito, né? Por outro lado, também, quando x vai para 2, né? Aqui nesse caso, pela esquerda. A mesma coisa. Isso também vai dar menos infinito. Tá? Então, quando nos aproximamos para os extremos do intervalo, essas são as assíntotas, tá? Bom, essas são as assíntotas verticais. Agora, a parte E. Intervalos de crescimento e decrescimento. Então, vocês calculam a derivada dessa função e vão chegar a que é menos 2x sobre 4 menos x quadrado. Né? Que lembramos que x está entre menos 2 e 2. Né? Ou seja, isso aqui diz que o valor absoluto de x é menor que 2. Bom, portanto, isso aqui sempre vai ser positivo, né? Então, temos aqui a derivada da função positiva quando que? Quando x é positivo, né? Desculpa, quando x é negativo. Se x é negativo, esse produto aqui vai ser positivo, né? E aqui embaixo sempre é positivo. Então, ela é positiva quando x é negativo. Mas x tem que ser negativo nesse intervalo. Então, quando x pertence a menos 2, 0. Tá? F de x é negativo quando x é positivo, né? Ou seja, quando x está entre 0 e 2. Tá? Então, ela é crescente. Crescente de menos 2 a 0. E f é decrescente de 0 até 2. Bom, por último, temos os máximos e mínimos locais, né? Bom, então, aqui a gente observa, né? Ela se faz zero quando? Quando x é igual a 0, né? Então, x igual a 0 é um ponto crítico. Mas aqui a gente observa, né? Quando estamos na esquerda de x, ela é crescente, né? Ela vem crescendo. E quando estamos para a direita de x, ela começa a decrescer. Tá? Então, temos um máximo local. Temos que f de 0, que na verdade é logaritmo de 4, né? É máximo local. Não, na verdade é 0, né? Se f de 0, sim. É máximo local, desculpa. Tá. Agora, a concavidade.
calculamos a segunda derivada, ela vai dar menos 8 mais 2x² sobre 4 menos x ao quadrado. Então, aqui a gente observa que aqui o denominador, essa parte aqui, sempre é positiva. Portanto, multiplicar por esse menos vai ser que isso aqui sempre é negativo, né? E aqui o denominador vai ser sempre positivo. Portanto, temos que f é negativa, né? Para todo x no domínio de f. Ou seja, para todo x de menos 2 a 2. Tá? Bom, então, já temos que ela é côncava para baixo, né? Porque a derivada, a segunda derivada, é negativa. Bom, então, como que seria o gráfico dessa função, dessa curva? Temos o domínio é de menos 2 a 2, também temos que menos 2 e 2 são assíntotas verticais, né? E quando nos aproximamos a menos 2, pela direita, estamos indo para menos infinito. E se aproximamos para 2, vamos indo para infinito. Temos um máximo local em 0, tá? E temos que ela é côncava para baixo no todo o seu domínio. Então, o gráfico dessa função é esse aqui. Vamos fazer aqui. Tá? Temos que esse é o gráfico da função. Vemos que ela temos cortes com isso x, que é menos raiz de 3 zeros e raiz de 3 zero. Ela é côncava para baixo, tem um máximo local em logaritmo de 4, né? E suas assíntotas verticais são menos 2 e 2, respectivamente. Bom, esse é o último exercício dessa parte de esboço de gráficos. Então, falta falar sobre o que eu falei no começo, né? As assíntotas oblíquas. Algumas curvas têm assíntotas que são oblíquas. Isso quer dizer que o limite da função, né, a diferença do limite dessa função com uma reta tende a zero quando x vai para infinito. Ou seja, a função, como eu tinha falado, na medida que x vai indo para infinito ou para menos infinito, ela se está aproximando cada vez mais de uma reta linear, parecida a essa aqui, né? Então, quando vocês têm uma função e calculam esse limite, vamos ter esse comportamento, tá? Então, vamos aqui, e essa reta linear é chamada assíntota oblíqua. Bom, então vamos aqui fazer um exercício. Esboço gráfico dessa função, mas aqui, na verdade, vocês podem continuar a fazer o roteiro, tá? Então, vamos fazer. Faltam 15 minutos. Dá para fazer. Tá, então, aqui a gente tem a parte A, né? A parte A, o domínio dessa função. Quem que é o domínio dessa função? Aqui vocês observam que o denominador nunca é zero, portanto, isso está bem sempre definido. Então, o domínio de f vai ser sempre os reais. A parte B, vai ser as interseções com os eixos. Tá? E quem que são? Então, vamos fazer f de 0 igual a 0, né? Esse aqui é o corte com y. E fazemos, então, quando que f de x é 0? Quando x é 0. Então, esse aqui vai ser o corte com x. Então, passa pela origem, né? Simetrias. Temos aqui também
que f de menos x, né, é igual, né, aqui a gente observa, igual a menos x ao cubo sobre menos x ao quadrado mais 1. Isso aqui vai ser menos x ao cubo sobre x quadrado mais 1. Isso aqui é menos f de x. Então, ela é impar, né? Agora, a parte D. Assíntotas. Não tem, né? Não tem por quê? Porque se x vai para infinito, vocês veem que isso aqui, né? Vai para onde? Para infinito. Então, não tem assíntotas horizontais e não tem assíntotas verticais. Por quê? Porque aqui o denominador nunca é zero. Tá? Bom, essa é a parte D. Agora, a parte E. Intervalos de crescimento. De crescimento. Ah, na verdade, existem assíntotas, né? Tem uma assíntota oblíqua. Então, temos que achar uma reta para a qual, quando vocês fazem a diferença da função e aquela reta, essa função, esse limite, essa diferença vai para zero. Como achamos isso? Aqui a gente observa que o grau do numerador é 3, né? E aqui o grau do denominador é 2. Então, vocês sabem dividir polinômios? Então, aqui a gente faz o seguinte, vamos a dividir, né? X ao cubo com x quadrado mais 1, né? Que é a mesma coisa. Estamos dividindo x ao cubo sobre x ao quadrado mais 1, né? Então, aqui vocês multiplicam por 1x, né? E vão subtrair aqui a multiplicação de x vezes x quadrado mais 1. Né? Aqui você vai com isso. E aqui vamos só ficar com menos x. Tá? Então, daqui, isso que diz? Que x ao cubo vai ser o produto de x vezes x quadrado mais um resto. E aquele resto é menos x. Tá? Então, aqui vocês têm que colocar de novo a função. Então, vamos dividir tudo por x quadrado mais 1. Então, isso aqui vai ser x menos x sobre x quadrado mais 1. Bom, isso aqui é nossa função. F de x vai ser igual a essa diferença, né? Mas aqui, então, a gente passa esse x a subtrair para o outro lado e vamos a ficar que f de x menos x vai ser menos x sobre x quadrado mais 1. Bom, aqui a gente observa que quando x vai para infinito, né? Isso para onde vai? Vemos que aqui o grau do denominador é maior que o grau do numerador. Né? Então, isso aqui vai para zero. Né? Na verdade, se a gente também faz... Não, sim, então vai para zero. E se a gente faz o limite quando x vai para menos infinito, para onde que vai? Para zero também, né? Tá? Então, daí o que a gente tem? Né? Fizemos essa diferença, né? Então, y igual a x, né? É uma assíntota oblíqua. Tá? Tá. Então, essas são as assíntotas. Bom, agora a parte E. Intervalos, agora sim, intervalos
crescimento e decrescimento. Bom, então vocês calculam a derivada dessa função e vai ser x² vezes x² mais 3 sobre x² mais 1 ao quadrado. Tá? Então, a gente observa que f de x, a derivada, é positiva, né? Para todo x que está no domínio da função f, só que x tem que ser diferente de zero, né? Porque se x é zero, então a derivada é zero. Então, daqui a gente tentar. Então, temos que f é crescente no domínio de f. Ou seja, de menos infinito até infinito. Tá? E a parte f, né, máximos, mínimos locais. Então, temos que um ponto crítico era zero, né? Aqui temos também que acontece em zero. Temos que ela é sempre positiva, né? Sempre positiva. Então, aqui está zero. Ela está sempre sendo positiva. A direita, a esquerda de zero, também é positiva. Então, ela sempre está crescendo. Então, em x igual a zero, né? Isso aqui não muda de sinal. Ponto de inflexão, né? Agora, a concavidade. Então, vocês calculam a segunda derivada. E vão ter isso é 2x vezes 3 menos x². Agora x² mais 1 ao cubo. Bom, então aí agora vocês têm que ver como que é o sinal dessa segunda derivada. Tá? Para isso temos que fazer uma tabelinha. Então, vamos fazer isso e acabamos a aula por hoje, tá? Tá, então, lembramos que estamos na concavidade, né? E nossa derivada, segunda derivada, da função f de x igual a 2x, 3 menos x² sobre x² mais 1 ao cubo. Bom, então a gente tem que ver aqui, né? Os pontos de inflexão. Então, lembramos que os pontos de inflexão são onde essa segunda derivada se faz zero. Então, ela se faz zero quando x é zero e quando x, aqui, quando isso aqui é zero, né? Quando x é mais ou menos raiz de 3. Então, temos que ver os intervalos de menos infinito até menos raiz de 3, de raiz de 3 até zero, de 0 até raiz de 3 e de raiz de 3 até infinito. Tá? Vou chamar aqui esse primeiro intervalo, esse segundo intervalo, terceiro e quarto, bom? Então, no primeiro intervalo, né, x é negativo, né? Aqui também temos que se fazer negativo, né? Que x são menores que raiz de 3. Esse, então, aqui vai ser positivo. Então, aqui, a segunda derivada, né, temos que ver aqui cada um dos fatores. Vai ser, né? X vezes esse fator aqui, isso aqui fica positivo, né? Isso aqui, como é sempre positivo, então isso aqui é positivo. Então, a função é côncava, né? Para cima. Vou chamar assim. Agora, no segundo intervalo. Tá? Aqui temos que é negativa. Né? X é negativo, é sempre o segundo intervalo. Aqui cambiou de menos, trocou, né? Mudou.
de menos para mais. Aqui continua igual. Então, aqui ela é negativa. Ela é côncava para baixo. Terceira parte. Terceiro, temos que x, né? Já x é positivo, vai de 0 a raiz de 3. Né? Esse aqui é positivo, porque x é maior que raiz de 3. Né? Então, isso aqui é positivo. Isso aqui também vai ser positivo. Portanto, positiva, então ela é côncava para cima. E por último, temos o último intervalo, que é de raiz de 3 a infinito. Temos que aqui x é positivo. Esse aqui vai ser negativo, né? Que x é maior que raiz de 3. Bom, e esse aqui vai ser positivo, então negativo. Né? O produto, mais por menos, menos, menos por mais, menos. Então, ela é côncava para baixo. Bom, então, tendo essas informações, a gente já fez. E também sabendo, né? Que temos uma assíntota oblíqua aqui, né? Quando x é igual a... quando y é igual a x. Então, o gráfico dessa função, deixa eu para aqui, é esse aqui. Então, temos que essa assíntota, né, é igual a assíntota x e y igual a x, né? Isso aqui. A gente vê que ela é côncava para baixo, né, nesses intervalos, e côncava para cima, nesses intervalos. Aqui os pontos de inflexão, né? São esses aqui, esses 3 pontinhos, em 0, menos raiz de 3, e sua correspondente imagem, raiz de 3 sua correspondente imagem. Tá? E aí você vê a concavidade em cada um dos intervalos dados pela segunda derivada. Tá? Então, essa foi a aula de hoje. Foi bem longa. De esboço de curvas. Tá bom? Deixa eu ver aqui.